Gênesis capítulo 13. E nós vamos ler o versículo 8. Gênesis 13, 8 vai dizer assim: Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Agora pula comigo lá para o Gênesis 24, só o versículo 1 nós vamos ler. Gênesis 24, 1 diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Amém. Obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa falar conosco nessa manhã, que Ele possa nos alimentar com esse pão vivo do céu. Nós não queremos a palavra da Bíblia, nós queremos a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra que venha falar com as nossas necessidades nessa manhã. E enquanto nós estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor, Tu que é mestre dos mestres, que o nosso coração vai sendo alinhado com a Tua própria vontade, que a Tua palavra vai sendo, Senhor, o martelo que quebra a rocha, a espada que nos marca, a espada de dois gumes que corta o nosso coração, para que nessa manhã nós saiamos daqui pensativos, Senhor, a respeito das nossas vidas com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu querido. Essa é a história, querido, em que Abraão, um homem chamado por Deus, saiu de sua terra e foi para uma terra que ele nem sabia. Ele foi pela fé e ele levou, uma das pessoas que ele levou foi seu sobrinho Ló. E depois de um tempo eles prosperaram, mas vivendo juntos, os pastores do gado de um, das ovelhas de um, estavam brigando com o pastor do outro. E Abraão propôs sabiamente uma proposta para ele. Propôs uma proposta, é pleonasmo, não é? Ele fez uma proposta e diz assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Não tem problema. Então, o que nós vemos aqui é uma separação. Mas não é da separação que eu quero falar. Entenda bem, eu quero falar hoje sobre esse título: a sua companhia é a minha bênção. A sua companhia, a companhia de Deus é a minha bênção. Presta atenção. Abraão, ele foi para o lado mais desértico. E Ló foi para a campina do Jordão. Aí no 11 vai dizer: Ló escolheu a campina do Jordão. Nós lemos um pouco antes que o Jordão era o rio que passava. Então perto do rio, claro, todo lugar é assim. E diz que era muito frutífero, era um lugar muito abençoado. Então ele ergueu os olhos e olhou o melhor lado. E ele diz: é para lá que eu vou. E Abraão escolheu o quê? Ele escolheu ir para o lugar mais desértico. Sabe por que Abraão não titubeou, querido? Ir para esse lugar deserto? Porque ele poderia sair nos tapas com seu sobrinho e dizer: poxa, cara, você está me passando as pernas, eu que trouxe você lá da terra para vir comigo, ser abençoado, agora você está escolhendo o melhor lugar e o pior fica para mim. Não, querido. Abraão, na realidade, não estava escolhendo um lugar deserto. No fundo, ele estava escolhendo, sempre foi assim o seu coração, a companhia de Deus. Ele queria era ficar com Deus, não importa para onde ele ia. Então você vê que ele escolhe a companhia de Deus, enquanto o Ló escolhe a companhia dos pecadores. Aí no 12, uma parte que diz: Ló nas cidades da campina ia armando as suas tendas até Sodoma.
Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Querido, todo mundo quer o caminho mais fácil. Todo mundo quer a Campina Verde e não importa quem mora ali. Muitos não se importam da companhia do mundo desde que ele se esteja dando bem. Nós, a igreja, precisamos valorizar a presença de Deus na nossa vida, a amizade de Deus na nossa vida, a paternidade de Deus na nossa vida. E não importa para onde nós estamos indo, desde que Deus esteja conosco. O Ló, ele não queria saber se Sodoma tinha pecadores, ele queria armar sua tenda perto, porque era um lugar produtivo. E não vamos falar do mundo, querido, vamos falar dos crentes. Quantos crentes que para se dar bem, ele não quer saber se vai para Sodoma, se está envolvido com pecadores, se está envolvido em negócios errados. O que importa para ele é se dar bem. Só que todo mundo esquece que nós temos uma vida eterna para viver do outro lado. E o que importa para nós é depois estarmos lá para sempre, não o que nós estamos colhendo aqui. Aliás, Abraão mesmo disse que ele esperava uma cidade que tinha fundamentos, porque ele ia armando as suas tendas, ele não parava em lugar nenhum. Assim a igreja, nós estamos o tempo todo armando a nossa tenda, nós não temos residência fixa aqui. O seu endereço, o seu CEP não é esse que você tem, que você manda as cartas e as cartas vêm para você. O seu endereço, o teu CEP, o seu lugar fixo é a mansão que Deus fez para você lá no céu. E é com esse lugar que nós temos que nos preocupar. Mas Ló não importa se são pecadores ou contra o Senhor. Eu quero é me dar bem. Querido, a melhor maneira da gente se dar bem é começar com a companhia de Deus junto conosco. Abraão quis a companhia de Deus. Por isso, ele se tornou o homem mais rico. E ele não procurou riquezas, presta atenção. O segredo não estava no que ele estava criando, se era cabritos, ovelhas, gados, o que ele estava fazendo. Porque num lugar semideserto, Deus abençoava e seu rebanho crescia, e multiplicava, e crescia. Por quê? Era a bênção e a presença de Deus que fazia isso acontecer. E ele se tornou um homem tão rico que os reis faziam aliança com ele, mas ele nem homem de guerra ele era, mas os reis temiam de tanto poder que Abraão teve. Por que Abraão foi tão abençoado? Porque ele queria só a presença de Deus e mais nada. E nós vemos crentes se matando, acabando com a saúde, fazendo de tudo para se enriquecer. Querido, você não precisa se esforçar para ser abençoado. Deuteronômio 28 diz que se você obedecer os estatutos, mandamentos e juízos do Senhor, as bênçãos te alcançarão. Você não precisa ir atrás dela, é ela que corre atrás de você. Abraão foi para um lugar que ele olhava e dizia: poxa, humanamente, né? Aqui acho que não dá para prosperar não, humanamente. Mas ele cria na companhia de Deus, e a companhia de Deus que é a bênção para a nossa vida. E não qual é a minha profissão, quanto eu ganho de salário, não é isso, mas é se Deus está com você no seu deserto, Ele vai fazer aí você ser abençoado. Mas querido, evite Sodoma e Gomorra. O mundo é Sodoma e Gomorra, não se envolva com coisas erradas. Prefira, acho que Deus, mas Deus é amor e misericórdia, eu vou ir, acho que, querido, não tem isso. Ou é sim ou é não, ou é luz e é trevas, ou é um Senhor e é outro Senhor. Amém? Você está entendendo? Eu prefiro, querido, meu oásis no deserto na companhia de Deus do que uma campina verdejante sem Deus. O meu oásis no deserto com Deus. É um deserto, mas se Deus está comigo, é um oásis, não me falta nada. Não me falta nada. Glória a Deus. Você está feliz com a presença do Senhor? Se está feliz, dá um glória a Deus então. Amém?
minha bênção sempre será a sua companhia e não as suas riquezas. Porque Deus é dono de tudo, querido. Mas sempre será a sua companhia, as minhas riquezas. Amém? As minhas riquezas é a presença do Senhor. Eu quero falar de algumas coisas que aconteceram na Bíblia. Uma delas é de Adão, o primeiro homem criado. Deus criou um jardim para ele, chamado Jardim do Éden, Jardim dos Prazeres. Um lugar abençoado, um lugar onde não faltava nada. Mas, um dia Adão resolveu desobedecer a Deus. Enquanto Deus estava vindo todos os dias naquele jardim e estava com Adão, tudo estava na bênção. Tudo era abençoado, tudo funcionava bem. Mas o dia que Adão pecou, Deus saiu do jardim e Adão também foi expulso de lá. Então perceba que a diferença e a bênção se faz com a presença e a visitação do Senhor. Hoje o jardim de Deus é o nosso coração. E o importante é que Ele esteja nesse jardim o tempo todo. Porque o dia que o Senhor sair daí, querido, a sua vida vai por água abaixo. A sua vida não vai funcionar. Ela não vai funcionar. Pode funcionar por um tempo como a de Ló funcionou. Ló ficou rico, Campinas verdejante, papapá. Qual foi o fim de Ló, querido? Fala para mim. Saiu com uma mão na frente e outra atrás. Sodoma e Gomorra, o lugar onde ele vivia, lugar de pecado, foi destruído. Ele saiu e ainda perde a sua esposa. Mas Abraão, porque viveu com Deus, foi abençoado. Terminou a sua carreira abençoado. Adão se lascou. Nós temos a história do povo que estava cativo no Egito. Amassavam barro, lama, tijolos, dia e noite, dia e noite. O faraó tinha aumentado o serviço porque ele estava preocupado com o crescimento desse povo dentro do Egito. Diz, daqui a pouco esse povo vai ser maior que nós, vamos escravizar eles, vamos aumentar o serviço deles para matar eles. Deus vai lá, pela mão de Moisés, e tira esse povo, porque na realidade eles eram descendentes daquele Abraão que nós estávamos vendo agora, onde Deus fez a promessa, né, de onde nasceria o Messias. Ele tira esse povo do Egito. E olha que interessante, eles eram escravos, não tinha R$1 no bolso. Você sabe que eles saíram cheios de ouro e de prata. Querido, Deus quando entra no negócio, Ele faz do escravo livre, Ele faz do pobre rico, não tem problema, ele é só fazer assim, Ele tem poder de todas as coisas. Ele tira esse povo, saíram da escravidão, não vão ser mais escravos, atravessa o mar vermelho, porque Deus abre o mar para ele passar, destrói os inimigos e vão para o deserto. Agora você fala para mim, quase 3 milhões de pessoas no deserto, tem condição de viver? Como que se vive 3 milhões num lugar deserto? Sem água, sem comida, sem roupa, sem tantas coisas. Mas porque Deus estava com eles, não faltava água. A água saía, sabe da onde? Da rocha. Porque que eu sei, a água nasce da terra, ela vem de uma fonte, mas Deus fazia sair água da rocha. Paulo vai falar lá no Novo Testamento que essa rocha era Cristo. Todo dia chovia comida para eles. Eles catavam aquelas escamas, aqueles negocinhos que pareciam um mandiopã. Quem foi do meu tempo mais antigo sabe o que é isso. Eles colhiam, faziam um bolo. Ali tinha todos os nutrientes para o corpo que eles precisavam. Deus sabe de todas as coisas, foi Ele que nos criou. Diz que a roupa crescia no corpo com eles, não envelhecia a roupa. A gente usa roupa há 3, 4, 5 anos, já era, né? Embora tenha as meninas que compram hoje roupa já rasgada e tudo mais, né? Já está envelhecida. A Bíblia diz, no Salmo 105, se não me falha a memória, que não havia um só inválido, enfermo, no meio daqueles 3 milhões. Por quê? O segredo estava que Deus estava com eles. Isso é princípio de vida para minha família e a tua família. O que importa é Deus estar na nossa casa.
estar no meio de nós, habitar conosco, para que tudo vá bem. E não nos deixarmos Deus em segundo plano e dizer: Senhor, eu não esqueci de Ti, mas primeiro deixa eu resolver minhas coisas, ajeitar minha vida, depois, mais para frente eu volto a Te buscar. Querido, pode ser tarde. Pode ser tarde. Todos nós temos uma senha invisível na mão, a hora que chama, chamou. Você não sabe quando vai ser. Eu já vi testemunhos de pastores, isso aconteceu acho que ano passado, retrasado, aconteceu vários casos, viu? Pastor no velório, falando que tem que estar com a vida preparada, que ninguém sabe a hora que vai morrer, e ele morreu no velório, pastor. Mas Deus faz isso para quê? Até para mostrar para os outros que ninguém sabe a hora mesmo. O que importa, querido, no nosso deserto, não é se eu estou na Campina Verde, não. Para mim não importa o lugar, Deus está comigo, amém. Porque a gente vai vivendo a nossa vida e acha que a vida é nossa. A gente vai vivendo o tempo e acha que o tempo é nosso. A gente vai curtindo a nossa vida e acha que curtir é curtir a nossa vida. E se esquecemos de Deus. Querido, se comparar o tanto que você vai viver aqui, são dezenas de anos. Aí você fala: 80 anos parece muito. Querido, se você comparar com a eternidade que você vai viver, não é nada. Isso aqui é um vento que passa. E a gente não se lembra que temos um Deus e que temos um lugar onde Jesus diz: eu vou preparar um lugar e venho buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. A gente não fica com essa promessa na nossa cabeça. Estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que estudar, não é nada disso. Estou dizendo que o foco é ter Deus em primeiro lugar. O que vai acontecer depois, o que você vai ser da vida, com quem você vai casar, não casar, é Deus que vai movendo todas as coisas. Amém? Porque falar que Jesus é teu Salvador é fácil. Eu quero ver você dizer que Ele é teu Senhor. Porque Salvador, todo mundo fala: eu quero Jesus, eu quero ir para o céu, amém. Então Ele tem que ser teu Senhor também. E Senhor é aquele que manda. E o servo, ele obedece. Essa parte ninguém gosta e essa ninguém faz. Ele é Salvador, mas também é Senhor. Só que Ele é um Senhor, querido, que o jugo que Ele traz em nós diz que é suave, é leve. Vinde a mim, cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve. Põe aquele fardo gostoso, não é pesado, e a gente consegue viver com Deus. Amém? É tão gostoso viver assim, querido, feliz da vida, né? Tem tantas pessoas com tanto dinheiro, querido, mas tanto dinheiro. Eles dariam tudo para ter uma paz no coração e não tem. Dariam tudo para ter uma alegria e não tem. Dariam tudo talvez para ter uma saúde de volta e não tem. Estão condenados pelos médicos, pela medicina e pela enfermidade. E Jesus está tão perto, oferecendo tudo isso: cura, alegria, paz. A paz que eu vos dou não é como o mundo dá. Paz, alegria e amor, querido, eu já falei aqui várias vezes. Não é um sentimento. O sentimento é o que o humano carnal tem. Ele sente alegria quando tudo está bom. Ele sente paz quando tudo está bom. Ele sente amor por alguém que faz coisas boas para ele. Mas para aquele que não faz, ele sente irado. Agora, quando vem o amor de Deus, é fruto. E fruto não importa quem, você ama a todos como Deus ama. Porque você ama com o fruto do Espírito, que é o amor de Deus. Você tem alegria em todo e qualquer momento, porque é um fruto e não um sentimento. Sentimento depende da situação, o fruto não, ele está ali o tempo todo. Você está feliz, você está alegre, você tem paz. Salmo 23 diz assim. O que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. E vamos falar do jeito hebraico, que é o certo. Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Porque se Ele não me faltar, aí vem a sequência. Conduz-me junto às pastagens verdejantes, as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele vem com uma condição no meio do salmo: ainda que eu passe o vale da sombra da morte,
O que importa é que ele diz lá: mas tu estás comigo. Teu cajado, teu bordão me consolam. Aí ele vem com as bênçãos. Prepara-me uma mesa farta diante dos meus inimigos. Aí vem Deus como anfitrião: unge a minha cabeça com óleo. Porque os hebreus tinham esse costume, quando recebia alguém na sua casa, já na porta pingava um perfume na cabeça. É como Deus estivesse nos recebendo: unge minha cabeça com óleo. Aí diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Esse salmo todo está centralizado no que nós estamos falando: a presença do Senhor, o pastor estar junto. Estamos com o pastor conduz as suas ovelhas. Se ele está junto, nada está errado, tudo está certo. O caminho, mesmo que pareça torto, mas se é Deus que está nos levando, Ele sabe para onde vai nos levar. É Ele que é o pastor, é Ele que nos dirige. Sabe o que acontece com os crentes hoje? Tem essa mania das pessoas se converter, e a hora que eles entregam a vida para o Senhor, eles dizem assim: Jesus, senta aqui, ó, é o seguinte, eu estou entregando a vida para o Senhor, mas é assim, ó, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo. Eles querem converter Jesus a eles, para que Jesus se adeque a ele. Querido, é ao contrário. É nós que temos que ser parecidos com Cristo, buscar a sua imagem, a sua semelhança, o verdadeiro caráter, crescer na estatura do varão perfeito como ele. E é Jesus que vai dizer: senta aqui, eu não quero que você faça mais isso, aquilo, daqui para frente assim, assado que funciona, eu sou o seu Senhor agora. Mas as pessoas querem converter Jesus, querem dar as suas regras para Jesus viver na vida deles. Querido, Jesus não precisa de nós. Olha para quem está do teu lado e diz: Jesus não precisa de você. Mas diz para ele assim: mas mesmo assim Ele te quer. Viu? Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. E Ele não quer pela metade não, viu, querido? Não vem com a sua ofertinha de vida meia boca. Ó, Senhor, eu dou isso, aquilo, mas aquele outro eu não quero dar ainda não. Oferta, ela tem que ser 100% no altar do Senhor. Jesus, quando subiu na cruz, não subiu metade dele, subiu ele inteiro. Corpo, alma e espírito. No corpo ele sentia dor por nós sendo oferecido ali. Na alma ele sentia angústia. Ele era humilhado o tempo todo. E no espírito, querido, ele sentiu o peso da maldição do pecado de todos nós lançados sobre ele. Ele se entregou totalmente por nós. É o mínimo que Ele exige de cada um de nós. Oferta completa. Você vai dar a sua vida, você vai dar tudo, ou você vai dar metade? Ou você vai dar 90%, ou você vai dar 80% da sua vida? Ele diz: eu te quero todo. E quem sai ganhando com isso, querido, somos nós. Porque éramos pobres espiritualmente, éramos nas trevas, desgraçados, filho da ira, filho da desobediência. Ele entra na nossa vida, é só nós que ganhamos. Somos abençoados, salvos, temos vida, somos justificados, santificados. Temos paz, temos amor, temos alegria, somos libertos, nossos olhos abrem. A vida entra em nós, então nós não temos nada a perder. Só temos a ganhar. Então, se dê totalmente ao Senhor. Amém, querido? Aí, Deus resolve se encarnar e morar no nosso meio. Aí nasce Jesus lá em Belém. E aí ele vindo no nosso meio, olha o que acontece com a terra, diz lá. Aí eu não coloquei essa passagem, mas eu vou ler aqui. Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas, mas porque Deus se encarnou, diz o quê? E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus se encarna, a paz vem sobre a terra. Onde Deus aparece, a paz se instala. Querido, eu tenho testemunho aqui, porque desde que eu me converti em 93, eu tenho visto tanto isso. Está tudo de ponta cabeça, está tudo errado, é briga, é não sei o que. Jesus entra, a coisa se adequa. A família entra no eixo. Tudo funciona perfeitamente. Jesus nasceu, a paz veio sobre a terra. E todos, querido, presta atenção. Jesus era uma pessoa tão simpática
e tão carismático, e tão doce. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Quando ele falava com uma doçura, ele falava com uma profundidade, ele falava e a vida vinha no ar, a vida entrava no coração, nos corações das pessoas. E elas ficavam viciadas com a presença de Jesus, e onde Jesus estava, a Bíblia diz, uma multidão o seguia. Ele quebrava coração de ladrões, de prostitutas, até os soldados que foram prender ele uma vez e ficaram esperando ele acabar o discurso. Quando acabou o discurso, os soldados não tiveram coragem de prender ele e voltou sem Jesus para os sacerdotes. E eles disseram assim, nossa, mas ninguém fala como ele fala. Jesus é a pessoa mais doce do universo, querido. E se nós tivermos ele na nossa vida, nós teremos o nosso coração tranquilizados. Nós vamos parar de ficar correndo para lá e para cá, de se matando, né? Aí Jesus foi assunto ao céu, e ele envia quem? Seu Espírito. O Espírito Santo vem morar em cada um de nós. E hoje nós sentimos aqui, por causa do Espírito Santo, o Pai, e sentimos o Filho, e sentimos o próprio Espírito Santo, que manifesta em nós essa presença. E eu não quero sair do título, querido. É a companhia de Deus que é a nossa bênção. É a companhia de Deus que é a nossa bênção. E não a bênção que é a nossa bênção. Infelizmente a igreja do Brasil, até os meados de 98, 99, até 2000 era uma bênção. Mas de 2000 para frente começou esse negócio, teologia da prosperidade só... O culto o tempo todo é dedicado só a você se dar bem. Vem aqui, vamos ficar rico. Você é a cabeça no mercado, você vai ter que ficar rico. Você é o cara mais, né? Ninguém fala de amor, ninguém fala de misericórdia, ninguém fala de renúncia, ninguém fala de se dar ao Senhor totalmente. Só falam das riquezas. Querido, vai lá no cemitério de saudade e vê o que aquelas pessoas que já morreram levaram daqui. Nada. Nada, ficou tudo para os outros usar. E não estou dizendo, volto a dizer que não é para você trabalhar, não é isso. Estou querendo dizer que o foco da tua vida não é isso. O foco da sua vida é se enriquecer de Deus, a cada dia mais e mais dele. Que ele possa largar as tendas dentro do seu coração. Amém? Glória a Deus. O Efésios 4:4 diz assim, olha que maravilha. A Trindade está aqui, querido, olha. Companhia da Trindade. Há somente um corpo e um Espírito. O corpo é a igreja de Cristo e o Espírito Santo. Como também fosse chamado numa só esperança na vossa vocação. Aí vai falar de Jesus. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, que é o batismo em Cristo Jesus. E depois fala do Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A Trindade quer viver, vamos usar essa palavra, encarnada no meio dos seus filhos. Nós cantamos aqui hoje realidade do céu. Querido, a igreja precisa aprender a trazer o céu para a terra. A igreja precisa aprender a trazer o céu para a terra. Se nós não atraímos o céu para a terra, nós não vamos viver o ambiente de glória e atmosfera. A gente não sente graça com as coisas de Deus. Quando nos reunimos, o céu desce. Tem que descer, esse é o certo. E nós temos que sentir essa coisa gostosa do céu. Essa atmosfera do céu. Porque se todos nós fôssemos levados ao céu agora, querido, você não precisava muito não, vamos colocar aí 1 minuto no céu. Jesus falasse, vocês vão ser levados agora no céu, eu vou deixar vocês 1 minuto só lá na cidade santa. Nós íamos voltar aqui, você ia ficar doidão. Doidão mesmo. Nós temos que buscar, mas esse céu está à nossa disposição. Nós podemos atrair ele na terra. Nós podemos. Se nós tivermos o coração de Abraão. Eu quero somente a companhia de Deus. Glória a Deus. O Apocalipse 21, será que eu coloquei aqui? Coloquei. Diz assim. Isso vai falar lá do futuro, onde haverá novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra. Deus tem preparado um novo céu e uma nova terra para nós. Amém? Porque tudo isso que está criado aqui diz que vai passar por um fogo para purificar toda a contaminação que o diabo colocou, né? Tanto nas regiões celestiais como na terra.
E depois diz que Deus vai fazer para cada um de nós, a sua igreja, um novo céu e uma nova terra. Então diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe, essa terra não vai ter mar, né? Só terra mesmo. Vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que é essa que está no céu onde os crentes moram, mas ela vai descer, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Agora que é interessante: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Onde Deus quer estar? No meio dos homens, no meio dos seus filhos. E que pai não quer estar no meio dos seus filhos? Fala para mim. Deus habitará com eles. Não tem uma habitação separada, é com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Isso fala tanto de futuro como de presente, viu, querido? Futuro porque isso ainda vai acontecer. Presente, como eu disse agora. Mas nós podemos trazer o céu para dentro do nosso coração, para dentro das nossas vidas. O céu pode habitar em nós. Já viu as pessoas quando falam assim: nossa, minha vida está um inferno? Já ouviram essa frase ou não? Vocês têm que começar a dizer: nossa, minha vida está um céu. Ô glória, né? Minha vida está um céu. Deus está comigo. Mas irmão, você tem um problema lá? Não tem problema. O céu está comigo, acabou o problema. Jesus está comigo, acabou o problema. Não é? Não é assim? Ó, é futuro, mas pode ser presente também. Deus já pode habitar conosco, e Ele habita conosco. O que não podemos fazer é extinguir o Espírito Santo que está dentro de nós, entristecer Ele com a nossa vida carregada, com a nossa vida dura, um coração duro. Querido, o homem tem um coração tão duro para as coisas de Deus. Ó, quando é para trabalhar, o cara vai arrastando, vai vomitando, porque ele tem que trabalhar. Quando é para as coisas de Deus, não. A orar, aí no culto, a gente é mole para as coisas de Deus, depois a gente quer morar com Deus. Para tudo a gente é assim. Com as coisas do mundo a gente está: ah, eu não vou, ah, eu não sei o quê, ah, porque isso. Às vezes, querido, no serviço tem um monte de gente ali que você não suporta, mas você fica lá por causa do salário. Na igreja você tem um irmãozinho que de repente, por infelicidade, ele não é tão bom como você queria. Você, vou sair da igreja. Você entende como é que funciona? Ó, uma vez eu falei aqui, quando Noé fez a arca ficou 377 dias flutuando até que secasse. Ó, é mais de um ano dentro de uma arca. Aquilo fedia, querido, que você não sabe o quanto. Mas era o único meio de salvação. A igreja é uma arca, às vezes, né, fede também. Às vezes fede. Mas estamos nessa arca, vamos todo mundo ser salvo, amém. Vamos suportar uns aos outros. O que a gente não pode suportar é heresia. É palavra errada, é um ensinamento errado. Aí você tem que sair de um lugar desse e procurar um lugar onde se prega a palavra. Isso eu concordo. Mas a gente tem que estar junto, a gente tem que pagar o preço. O céu desce, ó, Salmo 133. Como é bom e agradável os irmãos viverem juntos. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Onde o Senhor ordena a sua bênção? Onde os irmãos estão juntos. Glória a Deus. Ô meu Pai. Então todo o caminho para atrair uma bênção, querido, que não seja a presença de Jesus, olha lá, é uma maldição. Diz assim comigo: todo o caminho para atrair uma bênção que não seja a presença de Jesus é maldição. Ó, as pessoas têm tantas superstições, eu falo do mundo, mas também dentro da igreja, é ferradura. Ó, se eu tenho uma ferradura na minha porta, se eu tenho... Queridos, ferradura fosse bênção, o cavalo não usava para puxar uma carroça, certo? Ao pé do coelho, se desse sorte, o coelho não seria morto, e o pé dele não estaria ali para você pendurar. Ó, põe a arruda atrás da orelha para tirar mal olhado. Põe $1 na carteira, porque vai te trazer dinheiro. Querido, você acha que um pedaço de papel vai trazer dinheiro se você não for trabalhar? E primeiro, claro, se você não tiver Deus, que é disso que eu estou falando. Não adianta nada. Não adianta nada. Planta na frente da casa a espada de São Jorge. Você pode plantar uma floresta
de espada de São Jorge. Se você não tiver o príncipe da paz dentro da sua casa, meu querido, esquece a espada de São Jorge. Você acha que uma criação de Deus, uma planta que Deus criou vai ter efeito? Ela é uma criação só. Nós temos que ter de graça o Cordeiro de Deus dentro das nossas vidas, que o Pai ofertou para cada um de nós. É isso que dá sorte, é isso que nos... Amém? Sem superstição, querido. Eu estou falando, mas dentro da igreja também tem. Amarra essa fita com o pastor ungiu, joga sal não sei aonde. Que parece coisa de centro de terreiro. Eu já participei desse lugar. É sal aqui, é não sei o que ali. Eu tomava banho de ervas, eu vi já pastores vendendo sabonete para tomar banho e tirar descarrego. Gente, onde nós vamos parar? Tem Jesus, que é o nosso banho, que nos lava. Jesus é aquele que está em nós, que pode ter mal olhado, macumba, feitiçaria. Nenhuma praga chegará à tenda daqueles que são do Senhor. Toda seta é quebrada. O inimigo é destruído, vem por um caminho e foge por seta, porque ele encontra com Jesus dentro de nós. E é esse Jesus que é todo poderoso. Ninguém pode nos vencer, tudo posso naquele que me fortalece, porque o Senhor está comigo. Não é a fita, não é o sal, não é o negócio que eu comprei ungido, não é o lenço, não é a água do Rio Jordão, nada disso, que não são coisas, mas é uma pessoa. Diz assim comigo: Jesus não é coisa, Jesus é uma pessoa. E não é nem com a religião, querido. Você não tem que ter relacionamento com a religião, você tem que ter relacionamento com uma pessoa. É Jesus. Jesus não veio inaugurar uma religião. Nós temos um tempo para se reunir, para cair água, a gente não tomar chuva, tal. Tem um ar-condicionado aqui. Mas se nós estivéssemos ali numa praça, seríamos igreja do mesmo jeito, porque nós estamos reunidos ao redor de uma pessoa. Não se relacione com tijolos e cimento, se relacione com uma pessoa. E Jesus é o nosso foco. Nós não estamos reunidos aqui para investir na chama viva. A chama viva não é nada. Eu coloquei um nome para ter uma identificação. Alguém fala onde que é? É a chama viva no endereço tal. Temos que pela Constituição ter um CNPJ e nós temos. Amém, mas isso não é nada. Nosso compromisso é com a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sem mim nada podeis fazer. É Ele, o tempo todo. Tudo é para Ele, tudo volta para Ele. O nosso foco é Ele. A nossa pregação é voltada para Ele. A nossa vida é voltada para Ele. A nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta é voltada para Ele. Sábado, domingos, mês que vem, o ano que vem. A nossa vida é para Ele. Os nossos sonhos é com Ele. Tudo é com Ele. Porque nós somos a noiva dEle, nós temos uma aliança com Ele. Então a nossa vida é para Ele. A Bíblia diz que a mulher é para o seu marido. A vida dela quando ela casa é voltada para o seu marido. As suas vontades é voltada para o seu marido. Ela está ali para ajudar o seu marido. Assim é a igreja com Cristo. Você já é noiva, já é comprometida e já é desposada. Então a sua vida a partir de agora é para Cristo. Tudo para Cristo. Você sonha com Cristo, você vive com Cristo, você levanta com Cristo, você almoça com Cristo, você estuda com Cristo. Tudo com Cristo. Tirou Cristo de qualquer coisa da sua vida, não vai funcionar bem. Pode funcionar por um tempo, depois lá na frente você colhe as sequelas. Então é melhor a gente se acertar com Jesus já. Amém? Isso para quem está do teu lado, se acerte com Jesus já. Oh, glória a Deus. Então, querido, você só precisa da companhia de Deus. E essa companhia hoje não é como foi com Abraão, junto e ao redor, porque Deus andava com Abraão, mas hoje Deus anda dentro de nós. Olha que benção essa nova aliança, né? Esse é o único talismã, querido, que você deve carregar aí dentro de você, Jesus. Qual que é seu talismã? O que você carrega para dar sorte? Você diz: eu carrego Jesus dentro do meu coração, Ele me dá sorte, Ele é minha sorte, Ele é minha vida. Amém? Tudo num pacote só. Ele é médico, Ele é provedor, Ele é psicólogo, Ele é advogado, Ele é descanso, tudo Ele é para você. Você já viu numa pessoa só estar reunido todas as coisas que você precisa? Não tem um negócio assim, querido, agora eu vou viajar e eu preciso da proteção, agora eu vou... São Cristóvão porque é o padroeiro dos caminhoneiros, dos viajantes. Aí você corre para o São Cristóvão. Eu estou com um problema no olho e agora eu vou para Santa Rita, querido. Jesus é tudo que você precisa. É médico dos médicos. Sabe por quê? Ele ia lá no cara que era coxo de nascença,
Nem a medicina até hoje consegue fazer isso. Ele só falava assim: levanta, pega a sua maca e vai. Olha que simples para ele, porque ele é Deus. Só água, 6, sei lá se era 6, não me lembro lá, mas acho que era 6 talhas de água, cheinha. Ele diz: pode tomar que já é vinho. Uma vez eu vi um cientista falando sobre isso, inclusive ele trabalhou na NASA, mas ele é um cientista que nasceu e viveu em Limeira, que é o Adalto Lourenço. Ele falou assim, que na física, eu não vou saber falar agora certinho para você, mas para transformar água em vinho, diz que tem que ter a força de não sei quantas bombas atômicas, porque teria que quebrar os átomos não sei do que para transformar não sei do que. Eu não me lembro lá, mas era uma força tão grande, ele só fez assim: pode tomar que já é vinho. Tudo está nele. O morto estava lá 4 dias, ele só foi lá e disse: Lázaro, vem para fora. Agora fala para mim, que médico, com toda a sua categoria, consegue chegar no morto e dizer: morto, levanta. Eu não estou desvalorizando medicina, não estou desvalorizando nada, eu estou só querendo dizer que tudo que nós precisamos está em Jesus. Qual é o seu problema hoje? Pode procurar que você ache solução nele. Qual é o seu problema? Ah, porque os economistas estão falando isso, falando aquilo. Querido, esquece economia. A matemática de Jesus é diferente. A matemática de Jesus é 5 pãezinhos mais 2 peixinhos, alimenta 7.000 pessoas. Para ele a matemática é assim, ele só vai repartindo. Aquele negócio não para. Quanto mais você corta, mais ele multiplica. A matemática dele é diferente. Mas o economista pode dizer: ah, esse ano você vai se lascar. E você fala: ah, eu vou me lascar mesmo. Não, querido. Tudo que você precisa está em Jesus. Tem hora que você pode estar um pouco triste. Alguma coisa aconteceu naquele dia, naquela semana, uma notícia ruim. E você vai ficar, claro, humanamente, primeiro a gente sente o baque. Mas depois você fala: peraí, eu tenho um psicólogo de graça. Vamos sentar com ele. Vamos falar com ele. Aí você começa a falar com ele, ele vai te acariciando, ele sopra em você uma paz. Fala: ai, que gostoso. O problema está aqui ainda, mas ai, que delícia. Tudo que você precisa está num pacote só, chamado Jesus Cristo. Diz para quem está do teu lado: tudo que você precisa está em Jesus Cristo, o nosso Yeshua. Você falou até hebraico agora: Yeshua. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Tudo que a gente precisa está nele. Querido, por que a igreja não aprendeu isso ainda? Você vê as igrejas procurando em eventos, em bailes gospel, em luzes piscando. Tudo tem que... Ninguém foca em Jesus. Se o culto não tiver uma mulher... Essa semana eu assisti, já tinha visto aqui no Brasil, mas agora eu vi nos Estados Unidos. Um culto rolando, uma mulher pendurada numa corda, que nem circo. Sabe aquele lençol, né? Corda, né? Que fica virando. E ela estava de maiô. E os irmãos dando glória a Deus. Oh, glória! Sabe, Jesus saiu do foco. Jesus saiu. Se não tem uma mulher pelada pendurada, o culto não está bom. Se não tem uma luz piscando, não está bom. A gente perde a essência, a nossa vida se desgasta, se perde, se acaba, e a gente perde o melhor dessa terra. Você já ouviu essa frase? Vamos comer o melhor dessa terra? Tem muita gente que usa essa frase hoje para dizer que a gente tem que procurar e ficar rico. Jesus, querido, o melhor dessa terra é Jesus Cristo. A melhor coisa que já apareceu nessa terra é Jesus Cristo. Como eu disse lá no livro de Lucas: paz na terra entre os homens. Jesus veio para quebrar tudo, querido. Quebrar tudo. Você vê quando Jesus nasce, quando ele começa o ministério, ele já começa a quebrar tudo. Ele já irrita os religiosos da época. Ele quebra aqueles caras, porque Jesus tinha multidão e eles não tinham. Jesus fazia milagre, eles não faziam. Jesus andava sobre as águas, eles não andavam. Jesus quebrou tudo, ele vai para o céu, envia o Espírito Santo, a igreja nasce. A igreja começa a quebrar tudo. Quando eu quero dizer quebrar tudo, é quebrar aquilo que o homem construiu para ser levantado aquilo que Deus quer edificar dentro de nós.
O que nós construímos até hoje em nós, querido? Sabe o que Jesus está pedindo nessa manhã? Deixa eu quebrar tudo. Tem que fazer de novo. A passagem de Jeremias, vaso do oleiro. Senhor, quebra-me e faça de novo. Porque a gente quer modelar a gente, né? A gente pega o barro e vai modelando, aí eu acho melhor assim. A gente olha para Deus, Deus diz assim. Aí sabe o que você tem que falar? Senhor, quebra e faça do seu jeito. A gente tem que aprender, a se dobrar. A gente não pode ser uma árvore rígida. Como é que chama aquela árvore rígida? Eu queria lembrar o nome da Bíblia. Tinha uma árvore que ela era muito dura, acho que é o carvalho. Uma árvore forte. Sabe o que nós temos que ser? Taboa. Alguém já ouviu falar de taboa? Que é mais antigo aí. E vai naqueles rios. Tem as taboas, que é aquele negocinho verde assim comprido. E na ponta tem um negocinho de veludo marrom. E quando vem o vento ele vai para lá e para cá. Sabe? Maleável. Deixa Deus quebrar, querido. Deixa Deus fazer de novo. Jesus veio para quebrar tudo. E quebrou tudo. Quebrou a vida de Paulo. Paulo estava assassinando o crente. Paulo estava perseguindo o crente. Jesus aparece para ele no caminho, querido. E ele, como religioso, achou que estava fazendo uma bênção para a lei de Moisés. Falou, rapaz. Ele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus quebrou ele ali. Ele levanta e vai ser um dos maiores apóstolos. Sabe que Jesus, quando entra na vida da pessoa, ele tem que quebrar tudo. Se uma pessoa veio para a igreja, ela entregou a vida, e ela continua com a mesma vida, não mudou nada, Jesus não quebrou nada ali, ela não deixou Jesus entrar. Porque Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro e sento com ele. Só que se entrar não é só ter comunhão, ele tem comunhão e quebra tudo. Eu acho melhor que essa pia não está bom aqui, esse quarto precisa quebrar essa parede, esse reboque está feio, vamos arrumar do jeito que eu quero. Então a gente vê pessoas que vêm e continuam do mesmo jeito, então Jesus não quebrou nada aí. Agora, se você não quiser deixar ele quebrar, Jesus continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele não precisa quebrar nada na vida dele, porque ele é Deus, ele é perfeito, mas nós precisamos. Então nós temos que começar a fazer umas orações diferentes nesses dias. Nesses últimos dias que Jesus está chegando para nos buscar. Acompanhe as notícias internacionais para você ver como é que o cheiro de arrebatamento está tão mais perto do que a gente precisa, a gente está esperando. Acompanhe para você ver. Daqui a pouco é tão rápido, querida, a construção do templo está prontinha lá, aquilo está que nem um bebê que está para nascer. Já está apontando a cabecinha, já está para sair. Construção do templo é para o anticristo vir reinar, a igreja é tirado antes. Talvez até construa o templo e até a gente veja acabar o templo, mas a gente vai ser tirado daqui. Jesus está tão perto, querido, e a oração que nós temos que fazer nesses últimos dias é: Senhor, quebra tudo na minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, Senhor, e faz-me de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Oh Senhor, quebra as nossas vidas. Eu preciso ser quebrado. Naquele filme, alguém já deve ter assistido, Star Wars, o Jedi falava assim para ele: que a força esteja com você. E eu, como pastor, nessa noite eu digo: que a presença do Deus vivo esteja com você. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. Senão a sua espada não vai funcionar. Suas guerras não serão vencidas. Sabe que jeito que eu venço as minhas guerras? Não tem um truque, um segredo. Faça assim, faça assado, unge isso aqui, põe atrás de um lugar e ora 3 dias assim. Não tem, querido. O segredo é a presença do Deus vivo com você. Você vence todas as batalhas. Quem nos condenará?
Quem apresentará acusação contra os filhos de Deus, diz a palavra? Ninguém pode, porque Jesus está em nós. Deixa Ele quebrar tudo. Amém? Esteja disposto a isso, querido. Lute, renuncie, pague o preço. Faça tudo o que você tem que fazer. Amém? Faça a sua parte, Jesus vai fazer a dele. A sua parte é, não atrapalhe o que eu quero fazer. Qual que é a sua parte? Não atrapalhe o que Jesus quer fazer. Coopere, ore, busque, renuncie. Pague o preço. Que Jesus completa na sua vida a obra maravilhosa pelo qual Ele chamou. Amém? Ó, eu vejo aqui só diamantes. Só diamantes. Que estão sendo forjados na pressão, que estão sendo forjados na alta temperatura, mas diamantes que precisam ser lapidados também. E Ele, Jesus, é o maior lapidador de diamantes. Olha o que Ele fez na vida de Paulo, na vida de Pedro. Vai olhando os homens tudo de ponta cabeça, os homens que não valiam nada, os abençoados que foram depois que Jesus trabalhou no coração deles. Eu só vejo diamantes aqui, mas eu posso dizer, todos nós temos que ser lapidados. O diamante bruto não tem valor, querido. Você não vai numa loja e pega um diamante, tudo, uma pedra lá, tudo lascada, tudo feio, aquilo não tem valor nenhum. Mas quando está lapidado, bonitinho, polido, aquilo vale muito. E é isso que Jesus quer fazer com você. Amém?